Olá, pessoal. No Esteto Club dessa semana, eu decidi trazer aqui para vocês um conteúdo específico sobre um carrossel que eu criei recentemente. Aí eu vou explicar o porquê isso é importante. E dessa postagem no Instagram em carrossel, a gente teve quase 1 milhão de views, quase 1.000 seguidores entraram no orgânico. E aí depois a gente decidiu colocar tráfego nessa postagem, mas é para mostrar a vocês como um conteúdo orgânico ainda pode performar muito bem no Instagram. No caso, a gente está falando aqui no mês de junho de 2025, e eu quero mostrar realmente a radiografia desse processo, como foi que eu pensei, como foi que eu fiz, como foi diretamente na minha tela, para vocês terem insights que talvez vão os ajudar nesse momento a obterem algum resultado, um resultado muito bom, um resultado até excepcional, como esse que eu tive, através de um conteúdo orgânico, de um tema que seja do seu nicho, utilizando a ferramenta certa, o tipo de postagem certo. Então vamos lá, eu vou colocar o meu celular aqui na tela para começar a falar esse passo a passo, tá? Então eu vou colocar aqui em tela cheia, que é melhor, e vou colocar o meu celular na tela. Vocês vão ver aí que eu vou compartilhar. E aí vocês vão começar a entender direto aqui do meu Instagram como é que aconteceu aí esse processo, tá? Então vamos lá. A postagem foi essa aqui, né? Não à toa eu coloquei ela aqui em destaque, tá? E antes de mais nada, para quem ainda está no básico, né? E é importante saber desde o básico, quando a gente fala postagem em carrossel, é exatamente, se você não sabe, essa postagem que tem vários cards. Tanto pode ser de vídeo, quanto pode ser estático, fotos estáticas, né? E nesse caso ela é postada no feed, né? Que é o seu local principal aqui. Quando eu falo que é quase 1 milhão, né? Eu vou abrir aqui para vocês já não acharem que eu estou com conversa. Atualmente a gente está aí com 901 mil views, né? Porque agora o Instagram conta como visualizações da postagem. E, naturalmente, como agora essa postagem está, eu coloquei tráfego e vou explicar o que é isso, né? A gente colocou para distribuir, já que é uma postagem que deu muito bem no orgânico. Foi uma postagem que, como vocês estão vendo aqui, teve 24 mil curtidas, é uma taxa de interação muito alta, né? Se você imaginar que a média aí de uma postagem hoje vai se gerar em torno de 1%, isso aí multiplicou por 3, pelo menos, o número de curtidas. Mas olha, comentários, bastante comentários, mas olha só essa taxa de compartilhamento. Isso provavelmente foi o que fez essa postagem explodir do ponto de vista do algoritmo. Ainda assim, teve 5.000 pessoas que salvaram. Então, foram camadas de interação sendo adicionadas, né? 51 mil interações dá 5%, o que é muito alto, mais de 5%, né? E com um alcance muito grande. Veja que aqui ainda a gente teve 34, quase 35% das pessoas que interagiram eram não seguidores, o que levou a 1.087 pessoas começarem a seguir. Essa postagem foi na semana passada, eu estou gravando aqui dia 11 de junho, foi 3 de junho, né? E como foi que eu tive essa ideia dessa postagem, né? Eu tive acesso ao mais novo documento da Sociedade Brasileira de Pediatria atualizando sobre febre, que foi esse aqui, e ao ler o documento, eu acreditei que a informação mais interessante, a grande mudança, digamos assim, foi que no documento anterior, eles haviam definido, e eu não concordava com isso, febre como temperatura acima de 37,2 ou 37,3 axilar. E existia também popularmente, ou entre os colegas, entre nós mesmos, a ideia de febre acima de maior ou igual a 37,8. E eu falei, a informação é essa, né? E aí eu já tinha pedido para o pessoal da equipe
montar umas bases de carrossel, que eu queria começar a fazer uma sequência de 90 carrosséis sobre febre, e esse eu decidi que fosse o primeiro, né? Se você já participou de outros conteúdos meus, quando eu falei sobre a questão de publicações, de como fazer posts interessantes, etc., você já deve ter ouvido falar da história da manchete que eu falo, né? Então, a manchete é esse primeiro, o que cai na cara da pessoa, né? Que envolve, obviamente, uma foto impactante, muitas vezes, e uma frase extremamente curta. Se vocês olharem posts anteriores que eu fiz, como esse aqui, por exemplo, veja a manchete aqui, né? Que foi branquiolite, 7 pontos essenciais, uma informação de ouro, isso é uma manchete. Esse aqui é outra manchete, lambedor caseiro, o melhor e mais tradicional xarope natural. Tudo isso aqui é aquela coisa, é uma espécie de gancho inicial, ó, o que ninguém conta sobre a doença mão-pé-boca, o que precisa ser dito sobre a branquiolite. Isso são manchetes. E aí, nesse post, eu usei uma manchete, que é uma manchete com uma foto impactante, um conteúdo de um tema muito forte. Para mim, é o tema mais forte como nicho, mas febre na pediatria é muito forte. E uma negação, né? Então, as pessoas ficarem sem entender, ou querem entender melhor o que é isso que ele está dizendo, que não é 37,8, maior ou igual. Né? Então, eu estou criando uma espécie de dúvida, curiosidade na cabeça das pessoas, e aí, enfim, aí eu fiz uma narrativa, né, em cima disso, contando e tal, qual foi a questão da definição que foi feita, falando do meu e-book, que eu dou aulas sobre o tema, e fui em direção ao fechamento, falando que a SBP mudou a definição, colocando a prova disso, que é a coisa do documento e o que está escrito, e no final eu deixei um CTA muito forte de compartilhamento. Eu não chamei muita atenção para o e-book, porque eu sabia que se eu fizesse isso, as pessoas não iam ter a ação principal, que iria tentar fazer esse post romper a bolha, que era o compartilhamento. E deu certo. Pode dar errado, minha gente, não tem problema nenhum. Mas nesse caso deu certo, deu muito certo, né? E além disso, deu pico de vendas do e-book de febre, sem eu precisar ser muito explícito. Afinal, dessas pessoas que chegaram novas no post, né? Muita gente nova, vocês estão vendo 34% de 51 mil de interações, é muita gente nova que interagiu, e dessas aí, 148 trocaram lá no link do e-book, e houve bastante vendas do e-book, né? Muitas começaram a seguir, muitas visitaram o perfil e muitas terminaram tocando no link. Então, foi muito bom o resultado disso aí. E eu fui ao longo da semana acompanhando, então quando vocês postarem um conteúdo desse, vocês têm que acompanhar. Eu vou mostrar aqui, comigo não tem segredo, eu me comunicando aqui com a equipe e orientando que a gente não deveria, nesse dia, 3 de junho, eu já mostrei aqui que esse post estava muito forte, né? Aqui a curva, olha a curva alta, e aí depois eu vi essa curva, ainda não tinha motivo para impulsionar, olha como essa curva estava forte, e o post, mesmo no dia, na quinta, ele ainda estava muito forte, né? Ó, desde o dia da postagem, aqui dia 3, olha a curva ascendente desse post. Depois ele começou a dar uma embicadinha, foi quando eu avisei a equipe que poderia impulsionar. O que é isso? A gente coloca tráfego para esse post ser distribuído no orgânico, né? no tráfego pago, para aparecer para as pessoas. Interessantemente, eu também gosto muito de fazer isso, na mesma época, no mesmo dia, eu abri, obviamente, você tem que ter alguma coisa rodando nos stories para ter o link adicional, né? Então, eu vou aqui no dia 3 de junho e mostro para vocês. Peraí, deixa eu voltar aqui. Beleza. Aí eu já fiz uma introdução, até antes eu fiz esse post, eu fiz o carrossel no dia de manhã cedo,
E aí eu já abri uma antecipação nos stories, abrindo uma enquete. Quem também já teve acesso ao curso, né? MCD, depois médico digital, onde eu explico todas essas técnicas, ou quem é da mentoria Balance também, que participa do BEX, eu sempre trago esses conteúdos para ajudar vocês a fazerem como eu faço. Eu peguei esse mesmo carrossel que eu fiz lá no Canva, né, que eu tinha lá do Canva, e fiz uma introdução forte, gerando curiosidade. E vejam que a entrega desse carrossel, ou desse story, já foi muito boa, 13 mil, foi legal. E muita gente respondeu, tá? Aí, ó, mais ou menos 2.000 pessoas responderam, uma interação muito alta. Abri uma caixinha, no mesmo tema, coloquei respondi algumas perguntas, olha, 9, meio-dia e 12, e aí, quando publiquei o post, coloquei junto aqui para impulsionar junto, tá? Quer dizer, nem coloquei, e eu nem sabia disso. Eu não coloquei e coloquei só depois. Na verdade, onde que eu coloquei esse post também para ajudar a impulsionar? Aqui no canal. Nesse local aqui, que é o canal, que eu tenho o canal com as 10 mil pessoas lá dentro. E aí, 8 horas da manhã, publiquei o post no dia 3 e imediatamente coloquei, finalmente mudou. Vejam que teve bastante interações e ajuda, isso ajuda. Se você não tem, não tem problema, não vai ser o fator preponderante. Mas, enfim, esse foi um post gol. E aí, no meio desses stories, além de tudo, eu fui aqui, vou mostrar para vocês de novo. Eu fui aqui e comecei a responder umas perguntas e chegou uma pergunta que eu achei bem interessante. Foi essa aqui. Se bate 37 na creche, as tias já ligam. Eu respondi. Falei, nossa, mãe, isso é um post. Aí fiquei naquela dúvida. Coloco ou não coloco na sequência do outro, que eu já sabia que estava explodindo. Você tem duas opções nesse momento. Não colocar, deixar para mais tarde, guardar a ansiedade e deixar aquele segundo post performar bem, não correr o risco de um post novo atrapalhar a entrega do anterior. Há controvérsias, dizem que não atrapalha, outros dizem que só atrapalha se for até 1 hora depois, se for depois de 1 hora não tem problema. Eu arrisquei e deu muito certo. O que é que aconteceu? Fui lá e não foi carrossel, certo? E publiquei esse post aqui, ó, 3 de junho, vocês estão vendo, tá aqui, e estimulei as pessoas a responderem, né, a interagirem. Inicialmente esse post não performou como o outro, mas hoje, uma semana depois, ele está muito melhor do que o outro, porque eu mexi num tema, né, muito forte e joguei ele para o público de mães e pais e joguei para o público de quê? De professoras, escolas e creches. Então, nossa, foi mais de 1.000 comentários. Você vê que não teve a performance de compartilhamento do outro, mas teve mais de 1.000 comentários, e quando a gente vai olhar os insights aqui dele, foi para muito mais público de não seguidor. Esse aqui, como não foi colocado tráfego ainda, eu acho que ele chegou hoje no ponto de colocar o tráfego. Veja que essa curva aqui é dos seguidores, né? Está bem típica, digamos, mas o dos não seguidores, olha como a curva ainda está. Na verdade, está chegando ao ponto quando ela começa a bicar aqui, é porque realmente ela começa a perder força, e aí você pode entrar com o tráfego para botar uma gasolinazinha. Mas esse foi, do ponto de vista de não seguidores, foi muito bom, e inclusive também, ó, 613 seguidores, o que hoje em dia é difícil chegar, né? Isso aí para um post hoje em dia é muito raro. Um Reels pode dar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e não chega a dar esse número de seguidores, o que mostra que realmente o conteúdo em escrito, em post, o conteúdo em carrossel, principalmente, é um conteúdo que eu recomendo muito que vocês comecem a fazer, que é esse tipo aqui, né? Carrossel. Só uma outra coisa, a legenda aqui, eu pedi ao chat GPT para me ajudar, apenas assim, eu coloquei a contextualização e pedi para ele organizar, e ajustei o que ele colocou, né? E me ajuda muito, sabe? E eu acho que vocês podem pensar. Agora, por exemplo, essa que é a submanchete que eu falo, né? Que é o título, isso conta muito. Quando você instiga a pessoa a. Você sabia?
curiosidade, né, ou para ela ficar atualizada numa mudança, é bem interessante. Mas, enfim, você vê que eu fiz CTA para comentários, mas no fim das contas o post que teve mais comentário foi esse aqui, quase o dobro, com muito menos curtidas e menos alcance. Esse aqui, o alcance total foi de, até agora, 400 mil, a metade, e o dobro ou mais de comentários. Então, enfim, o que eu queria mostrar aqui com esse conteúdo para vocês é que a gente vive um momento. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. A gente vive um momento onde só publicar vídeos, só Reels, talvez não seja o caminho. A publicação de carrosséis com informações úteis, isso está muito forte, está sendo, digamos assim, valorizado pelo algoritmo. E vocês precisam descobrir temas impactantes, curiosos, temas dentro do seu nicho que incitem esse tipo de reação do seu público, para você poder começar a colher esses resultados. E principalmente colher resultados orgânicos, porque às vezes eu vejo o pessoal gastando muito dinheiro com tráfego, né, antes de tentar estabelecer uma boa relação, uma boa performance orgânica. Eu acho que a gente tem que usar o tráfego, sim, mas vejam, por exemplo, se eu tivesse me afobado nesse post inicial da febre e tivesse colocado tráfego desde o início, talvez não mudaria a performance da curva. Ainda mais, nem pensa, imagine nesse outro, né? Que eu vou pedir para a equipe botar tráfego a partir de hoje, provavelmente. Falar, ó, divide o tráfego, coloca mais um tráfegozinho naquele, para a gente ter performance orgânica. No meu caso, o objetivo é consolidação de autoridade no tempo e venda de conteúdos, começando pelo e-book de febre, mas no caso de vocês poderia ser muito bem a questão de agendamento de consultas, teleconsultas, o que for. Né? Então, assim, o mais importante é você ter consciência que existem vários formatos. Veja que eu usei aí vejam as frentes que eu utilizei do Instagram. Eu utilizei a postagem no feed. Antes da postagem no feed, eu fiz uma antecipação nos stories. Utilizei uma espécie de catapulta no canal do doutor lá, né, naquele canal que eu tenho, então você pode começar a gravar alguns áudios exclusivos ali dentro do canal, puxar o povo do canal, e ter aquilo ali como uma ponta de lança também. E por último, a gente usou o tráfego orgânico como digamos assim, uma flecha adicional, né, para a gente colocar um combustível adicional nessa postagem. Então, a questão é que você precisa começar a acompanhar um pouco quais são esses tipos de conteúdo que dão certo e, obviamente, também começar a entender dentro do seu nicho quais são os temas que são interessantes para colocar. Isso é um processo que vai precisar dedicar um pouquinho de tempo para fazer esse tipo de coisa. Eu agora vou pensar no segundo carrossel em diante, porque isso desorganizou, esse foi uma coisa tão atípica que desorganizou, mas eu pretendo fazer uma sequência de carrossel no tema febre. E tem outra coisa muito importante, eu vou deixar uma dica de ouro aqui para você. Se você já teve um conteúdo em vídeo de uma temática, que não seja meme, né? Um conteúdo em vídeo, um conteúdo em postagem estática de um tema que chamou muita atenção, transforma esse conteúdo num carrossel. Ah, mas não estou com ideia. Vai lá, abre o chat GPT, coloca para busca na internet e coloca a postagem, ou faz um print, né, da postagem e da legenda, coloca para ele ler e fala, olha, eu quero, você é um especialista em growth hacking, de redes sociais, de Instagram, e eu gostaria de transformar essa postagem que performou muito bem como post estático ou como vídeo em um carrossel na mesma linha e que dê muito resultado. Me sugere os cards, me sugere a legenda, pá, coloca lá. Tá? A questão do design, eu acredito que você vai conseguir isso melhor no Canva, ou se você fizer isso, você também pode pedir para ele sugerir o carrossel, criar imagens do carrossel baseado naquela orientação que fez, mas enfim, você também pode ir lá no Canva e hoje em dia fazer isso com o prompt. Isso seria uma forma de você requentar, uma coisa que eu sempre
acho interessante, que é você requentar conteúdo, requentar um conteúdo que deu muito bom, tá? E tentar trazer esse conteúdo para um formato que está entregando mais nesse momento, tá? Muito mais do que o vídeo, porque por mais que o vídeo entregue muito, a gente não vê, às vezes, o mesmo resultado, como eu vi aí, de 1.000 seguidores no orgânico. A gente não vê aí a quantidade, porque imagina, com esses compartilhamentos em número de 20 mil, esse post vai rodar, mesmo que lentamente, durante meses, na verdade, porque as pessoas recebem isso aí no direct, às vezes não olham, vão olhar depois. Então, não ignorem a força e a potência de um conteúdo que foi muito compartilhado. Então, ele vai ser durante muito tempo recomendado pelo Instagram, tá? Eu acredito que sobre essa questão desse carrossel específico, é isso. Eu queria fazer um convite, se você gostou desse conteúdo, se você achou que esse conteúdo tirou você de um ponto, às vezes, de estagnação e te deu um estímulo, é isso que a gente faz aqui na Balance Mentoria. É isso que a gente trabalha durante 2 dias intensivamente no BEX, que ocorre a cada 6 meses em São Paulo. Então, eu queria deixar o convite aqui na descrição do vídeo. Vai ter link para você já comprar seu ingresso e garantir sua presença no BEX. Ou você pode assinar o Esteto Club para, nessa plataforma, ter acesso a esses vídeos para você rever, avaliar quando você quiser, certo? Continua acompanhando aqui as gravações, os encontros que a gente vai ter ao vivo ou gravados. O Marcelo também faz conteúdos na área de mentalidade, negócios, estratégia de negócios, marketing. Eu sempre vou trazer para vocês aqui mais essa minha visão das coisas que eu faço no dia a dia, mostrando o meu perfil sem nenhum tipo de segredo, sem nenhum tipo de coisa escondida. Não existe mistério, não existe segredo, existe trabalho, existe dedicação, e existe você tirar um pouquinho do seu tempo para ter uma performance além da média. Se você quer ficar na média, tudo bem. Se você quer ir para o próximo nível, fazer esse negócio bem feito, fica aqui com a gente. Um abraço.